A lei do ritmo existe para colocar ordem no universo. É a maneira como o todo, Deus, de forma muito inteligente, aplica a justiça e a igualdade a todos os seres do universo. Por meio do equilíbrio, da compensação, há um certo ajuste de maneira cíclica em tudo que existe. Oi, gente, tudo bem? Hoje daremos continuidade à reflexão a respeito das leis herméticas por meio do livro O Kybalion. Vamos estudar a quinta lei hermética, a lei de ritmo. Apenas para lembrar, está sendo uma série de vídeos nos quais estamos estudando cada uma das leis, ok? Portanto, para não perder os próximos estudos, já se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para ser notificado e acompanhar os próximos vídeos. Vamos para a próxima lei, a lei hermética, a lei do ritmo, em que o axioma é: tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim como a lei da polaridade, o próprio axioma já explica do que se trata a lei do ritmo. As pessoas mais simples conseguem identificar essa lei por meio dos ditos populares. Por exemplo, um dia da caça e o outro do caçador. Depois da tempestade sempre vem o arco-íris. Um dia ri muito, o outro chora muito. A lei de ritmo está muito ligada à lei de polaridade e é difícil explicar uma sem citar a outra. Mas, bem no início dos estudos das leis herméticas, comentei que as 7 leis estão super ligadas e interligadas e que sem a compreensão da lei do mentalismo, nenhuma das outras leis faz sentido a respeito do funcionamento do universo. Isso porque a lei do mentalismo diz que o todo é mente, que o universo é mental. Tudo que existe é um sonho na mente do todo. O todo é quem determina todas as leis herméticas. Essa foi a primeira lei estudada e o link está na descrição deste vídeo, caso você queira retomar, ok? No estudo da lei da polaridade, expliquei sobre o dualismo e as polaridades e que o mundo em que vivemos é um mundo dual. Por meio do símbolo usado no taoísmo, união da filosofia com a religião, em que prega a harmonia da vida, o yin e yang, podemos observar a coexistência da luz e das trevas. O todo é um em sua totalidade, portanto, a sua manifestação vem em polos, ou seja, o todo é uno apenas quando se expandiu é que surgiu a dualidade para experienciar em diferentes perspectivas essa sua expansão. Se direcionou para o polo oposto em diferentes graus de vibração. E ao observar a escala das polaridades, vemos que existem 2 polos, sendo um oposto ao outro, os quais são expressão em diferentes graus do que está sendo de um polo ao seu oposto. Que cada unidade de expansão do todo tem sua própria escala vibracional dentro da escala do todo. Entender que existem diferentes graus e polaridade é possível e preciso aceitar os polos e seus opostos, bem como os efeitos desse movimento no funcionamento do universo. Mas a partir do momento que essa dinâmica do universo é compreendida, o iniciado ao hermetismo se torna o alquimista da própria vida, porque consegue contornar os efeitos das leis do ritmo e da polaridade. Você se diferencia das grandes massas, pois domina a sua mente e a sua vida. Segundo o Kybalion, relata que os hermetistas utilizam as próprias leis herméticas contra os efeitos umas das outras para conquistar uma vida plena e abundante. Esse conhecimento foi ocultado porque a maioria das pessoas não está preparada para receber esses ensinamentos. Ainda estão muito presas ao mundo do plano físico, em que a consciência ainda está no processo evolutivo. Enfim, a lei do ritmo aborda uma lei da física clássica em que toda ação tem uma reação. É a terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação, a qual afirma que, para toda força de ação que é
aplicada a um corpo, há uma força de reação. Essa força de ação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas em sentido oposto. E a lei da polaridade está intrínseca à lei do ritmo para a compreensão do pêndulo do universo. O pêndulo é um simbolismo para explicar como funciona o ritmo do universo. E é também uma neutralização, que é a sublei das leis do ritmo e da polaridade. Essa sublei é usada para neutralizar o efeito da lei do ritmo para não se prejudicar. E é isso que os hermetistas fazem. Por esse motivo, são alquimistas da própria realidade. Usam uma lei contra a outra. O Caibalion é um livro em que todo o seu teor aborda a alquimia mental. E ao entender as leis herméticas e o seu funcionamento no universo, compreender que sua mente é a criadora da realidade, aí você deve respeitar e usar essas leis umas contra as outras para se proteger e até se beneficiar. Vamos refletir um pouquinho mais a respeito do pêndulo e aprender como neutralizar os efeitos da lei do ritmo, porque independente de aceitarmos ou não a existência das leis herméticas, elas estão em operação no universo, assim como existem as leis da física e foram comprovadas pelos cientistas. Portanto, por causa da ciência, nós não questionamos, aceitamos, respeitamos e até tememos, não é? Pense na lei da gravidade. Alguém duvida que ela existe? As pessoas testam, pulam de prédios para verificar se é verdade ou não. E todas as coisas que foram criadas e são criadas a partir dessas leis, coisas que nos protegem, nos ajudam, tornam nossa vida mais fácil e confortável, não é mesmo? Então, acreditam, aceitam e respeitam a lei da gravidade, assim também com as demais leis da física clássica. Portanto, é o que devemos fazer com as leis herméticas: acreditar, aceitar, respeitar e saber como usá-las para nossa proteção e benefícios. Bom, ao estudar a lei das polaridades, falei a respeito da escala, correto? Mas vale lembrar que é uma escala mental, imaginária, um simbolismo. Não existe uma régua aí física que medimos o dia todo tudo, né? Lembre-se de que existe uma escala de polaridade para coisas manifestadas e, por exemplo, o sentimento do amor, do ódio. O ódio são graus diferentes do amor, porque está no sentido oposto do amor. Portanto, o ódio e o amor no polo oposto. Dentro do ódio existe o amor. Existe uma escala de polaridade para a expansão de consciência e que, sendo entendida, compreendemos em que grau de expansão e de proximidade com a nossa origem, com o todo, estamos. Entendido isso, de que não existe uma única régua, observa-se que na escala tem o lado positivo e o lado negativo. E a lei do ritmo diz que o universo é uma sucessão de acontecimentos em movimento pendular e que vemos o pêndulo, ao se movimentar, passar pelos diferentes níveis, diferentes graus das polaridades que estão na parte de baixo e acima do movimento rítmico. Tudo é dessa maneira. É assim que tudo acontece no universo. É uma lei universal. As 4 estações do ano, por exemplo, observe o movimento cíclico dos acontecimentos. Em tudo é desta maneira. Em nossa vida também. Em alguns momentos, nossa vida está super bem e de repente estamos no fundo do poço. Não é? São momentos de altos e baixos. O Caibalion relata que o ritmo se manifesta também no levante e na queda das nações. Retome os estudos da história da humanidade. Aí será possível verificar que a humanidade também já teve altos e baixos. Todas as nações passam e passarão por isso. Uma nação que é uma potência hoje não será sempre, pois o movimento do pêndulo no ritmo do universo trará queda.
Lembremos das nações antigas, como o Egito, onde surgiu o hermetismo, a Grécia, Roma, os países europeus como Portugal, Espanha, que colonizaram quase toda a América, a própria Inglaterra, que também teve grandes colonizações, enfim, é como a maré que vai e vem. Isso está em tudo, porque o ritmo está em tudo. Esse é o poder do hermetismo, pois ao compreender as leis herméticas, o hermetista consegue driblar os efeitos prejudiciais do funcionamento das leis do universo por meio da neutralização das leis. Todos sentem os efeitos do pêndulo, ninguém é imunizado, mas a diferença é o grau em que estamos no movimento, pois os extremos da escala são os que mais sentem, independente do lado. Mas na neutralização se mantém num equilíbrio no meio da escala, principalmente no que se refere aos sentimentos e emoções. A sublei da neutralização é muito importante para esse equilíbrio, pois ao identificar o movimento do pêndulo, você pode pular, ou seja, antes de chegar ao polo da escala, transmute, pule o pêndulo, mude o foco, porque se você demorar para agir, será esmagado pela lei, pela força do pêndulo. Você não pode pará-lo nesse movimento rítmico, mas pode dominar os sentimentos, as emoções, que são as que criam a realidade em que vivemos. Mas se você não conseguir, saiba que ele voltará, pois tudo passa e vai melhorar novamente. Assim como um bom vinho, deve ser degustado, apreciado com moderação, não se deixe levar pela embriaguez da euforia ou da tristeza. Domine. Bom, é isso, gente. O estudo das leis herméticas que explicam como funciona a realidade é importante para você ter o controle da sua própria vida. Lembre-se de que, apesar de que esses conceitos, conteúdos estarem disponíveis a todas as pessoas, o hermetismo só vai ser útil apenas às pessoas que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. Estudaremos a respeito disso no capítulo da transmutação mental. Quer saber mais? Então nos acompanhe nos próximos estudos. Fez sentido a reflexão de hoje? Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consistem a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular, que tenderia a arrastá-lo para o outro polo. Esse princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Ressignifique e até mais!